do enigma da esfinge, do decifra Delevort, né? Bom, o que está posto para aquele sujeito ali, né? De que forma eu posso auxiliar? Que acolhida é essa, né? Desse sofrimento que bate à minha porta? Tá? Então, isso é importante para a gente poder, até de modo a não perder uma ética de cuidado, tá? Dentro das relações que se estabelecem dentro de um CREAS. Tá? E aí eu falo em CREAS, poder ser dentro de um CRAS, poder dentro de acolhimento, dentro de qualquer espaço dentro da assistência social. E nesse momento, dentro desse espaço, né, ético, político, de preservação de alguns princípios, né, é importante que a gente possa falar assim de uma ética de cuidado que está posto a nós, enquanto psicólogos, não só exercitar dentro a partir, né, perante as famílias que a gente atende, mas bom, dentro das discussões em equipe, dentro desse espaço de interdisciplinar, dentro desse espaço que é tão novo e que não basta perguntarem, né, bom, o que faz o psicólogo dentro da política de assistência social? Acho que quando nos faz essa pergunta, a gente também tem que devolver um pouquinho assim, mas o que faz o assistente social dentro da nova política de assistência social? O que faz o advogado? O que faz o educador social dentro da política de assistência social atual? Na verdade, esse é o momento onde todos estão se perguntando do seu papel. Tá? Dentro de onde a gente faz uma transição de cultura, tá? E aí, bom, cultura é aquilo que perpassa e vai perpassar anos ainda, a gente vai se ver com ela, né, de algo extremamente assistencialista para algo que fala em direitos, e aí o conceito de cidadania traz isso. Bom, o conceito de cidadania fala o direito a ter direitos, e eu diria um pouquinho mais, o direito a ter direitos, né, e acessar esses direitos, né, ter a possibilidade, a escolha de acesso a esses direitos também. Né? E ela fala então nessa questão, bom, temido e desejado, né, que eu achei bastante interessante poder trazer. Voltando à questão, né, e para a gente poder talvez encerrando, na questão talvez a psicoterapia, só para poder fechar, porque eu comentei um pouquinho disso, e depois falar um pouquinho também, bem rapidinho, né, dos desafios que nos são postos aqui em Porto Alegre. Tá? Acho que quando a gente trabalha dentro de uma política pública, a gente tem que conhecer muito bem a que ela vem, quais são as nossas competências dentro dela. Tá? E eu, particularmente, divido isso um pouquinho com vocês, e divido como se a gente, né, porque estamos numa grande roda de conversa, e com todo o direito de discordarem ou não, né, eu acho que isso muitas vezes se perde quando a gente vai para essa discussão. E aí eu não fico hoje mais preocupada e nem brava quando eu ouço dos assistentes sociais ou de outras áreas me perguntarem o que faz o psicólogo dentro de assistência social. Mas eu confesso para vocês que eu fico muito incomodada quando eu ouço entre nós essa pergunta. Então, isso muitas vezes no espaço do conversando surge. O que faz, o que a gente faz dentro da política? Se a gente não pode fazer psicoterapia, a gente faz o quê? Mas quando me perguntam, lá o gestor me pergunta o que eu faço, o que é o atendimento psicossocial, eu não consigo dizer. Então, acho que é uma das questões assim, também que falam de um dever ético, de poder não só conhecer, e eu acho que a gente também tem, enquanto brasileiros, assim, uma certa aversão a normativas legais, uma certa aversão a leis. A gente lê uma vez e acha que leu e pronto, e está posto. Né? E as normativas legais do SUAS, que embasam o nosso trabalho, as normativas legais que embasam o trabalho específico também do psicólogo, acho que são questões que a gente precisa estar sempre vendo, sempre voltando a elas. E cada vez que eu volto a elas, a impressão que eu tenho é que eu leio coisas novas e diferentes ali, que reforçam, né, todo esse posicionamento que a gente precisa ter. Tá? Então, quando a gente tem clareza da competência, daquilo que vem o psicólogo dentro da política de ciência social, essa questão da psicoterapia, eu acho que ela fica muito frágil, de fato. Eu acho que a gente tem uma clareza maior do que fala o trabalho, a intervenção psicossocial. Né? Só para poder lembrar, né? Então, assim, eu acho que a referência técnica, ela fala no eixo 2, em especial, acho que ela é bem clara. Né? A psicoterapia, ela não é competência do psicólogo na política de assistência social, ela é uma competência do profissional dentro da política de saúde. Né? Para poder lembrar, né? A psicoterapia é um tratamento efetuado no ambiente clínico, possui complexo a técnica terapêutica e relação terapêutica, onde na relação de transferências, da atualização de conflitos psíquicos, né? Tem uma crítica bem bacana no eixo 2, uma crítica não, acho que a gente não fala no âmbito das críticas, uma contextualização assim, bastante importante, exatamente desse período ditatorial que se viveu, né, no período onde o trabalho do psicólogo ele foi muito solitário, ele se inseriu, se constituiu de uma forma muito isolada, e a gente hoje, então, de uma certa forma, acaba reproduzindo isso. Isso também repercute numa dificuldade que se tem muitas vezes de se estabelecer relações interprofissionais, interdisciplinares,
quando tu fala na questão do judiciário, né, de que é importante que a gente pode sim chegar e dizer para um juiz que a gente não pode fazer determinada situação, que a gente não entendeu determinada situação, enfim, eu acho que é importante a gente poder dizer que muita gente não sabe, né, se expressar diante nem do judiciário nem de outras áreas. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender do que a gente está falando também, né? Eu acho que é uma dificuldade, uma falha de comunicação bastante importante que, enquanto psicólogos, a gente tem, tá? E fala talvez essa história assim, um pouquinho fechada. Tá? Uma outra questão que eu acho importante de poder frisar, eu acho que a gente não pode ter medo, né, de poder falar em alguns conceitos que fazem parte do nosso trabalho independente, como eu falei, independente de onde estiver. A questão da escuta é uma delas. Né? A impressão que eu tenho, quando a gente fala em escuta, as pessoas ficam assim, escuta é clínica, escuta não. Bom, escuta é um dispositivo clínico presente no trabalho do psicólogo, é ferramenta de trabalho do psicólogo, independente de onde a gente esteja. Né? E a gente não pode ter medo de falar disso. Né? Eu estava participo de uma capacitação de grupos, acho que a Ana não está, né? Mas enfim, a gente tem um momento. É a grande discussão, tá, mas é grupo terapêutico ou não é? Se é terapêutico não pode ser aqui, né? Em alguns momentos isso surge de novo. Né? Bom, vamos falar de termos que são comuns e que, bom, são inerentes, como tu bem colocaste, não só o trabalho do psicólogo, isso fosse um trabalho do assistente social também, inclusive a questão, o que é escuta social, uma das coisas que a gente também hoje precisa estar falando um pouquinho mais, né? Então, assim, acho que a escuta clínica, ela atravessa o fazer do psicólogo no SUAS, mesmo que esse não seja na forma de psicoterapia, em todos os outros dispositivos que a gente vai usar. É importante que a gente possa ter uma tranquilidade bastante importante, né? Um outro autor bem bacana, assim, que eu gosto de ler alguns artigos dele, o Alexandre Barreto, ele é um professor da Universidade do Vale do Rio, São Francisco, em Pernambuco. Ele tem um artigo bem legal, que é A Dor e a Delícia da Atuação Psicológica no SUAS. Vale a pena dar uma lida também. Tá? Ele fala um pouco desses contextos, né, na questão da escuta clínica, né, que permeia o trabalho hoje, bom, dentro de outros nomes que se fala, da clínica nômade, né, da clínica social, da clínica ampliada. Eu particularmente gosto muito dos conceitos da clínica ampliada, tenho lido algumas coisas nesse sentido, e que bom, acho muito pertinentes dentro do trabalho que a gente faz dentro do SUAS também. Tá? Para poder fechar, e aí assim, a pesquisa ela fala de alguns desafios postos, elencados pelos profissionais, com uma preocupação bastante grande em torno das questões de sigilo, falta de condições, muitas vezes, que os locais de trabalho oferecem para que se possa garantir o sigilo, questiona a questão do sigilo dentro das discussões do trabalho em rede, a questão do sigilo nos registros de prontuário único. Eu acho que o nosso código de ética é bem claro, acho que é importante a gente poder lembrar dos artigos 9 e 10, né, que falam da questão do sigilo, dos momentos em que a gente pode e deve, né, muitas vezes, quebrar esse sigilo, né, no sentido do menor prejuízo ao usuário que a gente atende, mas também a importância da gente poder ter muito claro quais são as informações que são pertinentes, as situações que a gente deve ou não registrar, ou discutir, ou enfim, colocar. Agora, também é inegável, né, de toda a busca, né, que a gente precisa ter por questões, bom, de poder preservar isso dentro dos locais de trabalho que a gente tem também. Acho que elenco algumas questões, né, até pelo tempo não vou me delongar muito, acho que, né, vale a pena, quem não leu, volto a dizer, a ler as referências técnicas, mas tem uma grande, lá em 2009, uma descrição de atividades ou que os psicólogos costumam fazer, né, dentro dos CREAs na época, e que não fazem parte da tipificação dos trabalhos junto ao CREAs. Volto a dizer, isso fala, né, de uma dificuldade de compreensão ou de valorização da leitura, de compreender o nosso papel dentro de determinada competência, dentro de política pública. Eu acho que isso é uma coisa bastante séria, que tem um impacto bem negativo, muitas vezes, na qualidade do trabalho que se faz. Tá? Em termos de Porto Alegre, assim, mais para a gente poder colocar, e aqui me fala inicialmente de pesquisa de dados nacionais, eu vou colocar um pouquinho e depois fazer um link com Porto Alegre. Tá? Em 2009, havia um predomínio das relações trabalhistas não permanentes no país. A Carolina traz isso aqui também no estado do Rio Grande do Sul, né? Muita contratação, uma transitoriedade dos vínculos de trabalho, enfim. Em Porto Alegre, hoje, a gente tem, dentro dos CREAs, as equipes mínimas, elas são próprias. Né? Então, psicólogos e assistentes sociais são servidores públicos, o que a gente tem dentro de CREAs são os advogados e os educadores sociais ainda terceirizados. Isso, por si só, já tem um impacto, né? Tem um efeito, assim, que a gente também precisa estar lidando dentro dessas formas diferentes de contratação, mas pelo menos as equipes mínimas elas já são contratadas, o que a gente segura tem como um avanço, né, dentro do sistema como um todo. Embora a gente tenha equipes mínimas
normativas mesmo que já não dão mais conta da demanda que a gente tem. Isso a referência técnica também fala. Acho que a gente está no momento, hoje, já de avaliar aquilo que se dá conta dentro das normativas, né? Aquilo que a normativa coloca já não dá conta do que a demanda, das demandas que recebem o CREAS hoje, e os outros serviços também. Né? Em nível geral, em nível nacional, também o excesso de demanda, exigências e pressões institucionais que subjugam ou secundarizam as competências dos psicólogos, equipes reduzidas, ampliação da participação dos psicólogos em espaços de reflexão representativos de coletivos de trabalhadores do SUAS como algo positivo, né? Afirmando então a necessidade da revisão das indicações quanto à composição das equipes como algo interessante e agora bastante atual ainda. Em Porto Alegre, né, a gente tem brigado assim, por algumas coisas. Né? Eu acho que isso é bem bacana de dizer. A gente tem sim um excesso de demanda de sobrecarga de trabalho muito significativo, né, a ponto de, em alguns momentos, dificultar bastante os processos de trabalho, dificultar bastante o processo de reflexão, né, não só do papel de cada profissional, mas nessa questão da intertectorialidade, da interdisciplinaridade, né, situações, inclusive, onde a gente levanta a possibilidade de imperícia técnica, risco de imperícia técnica diante dessa demanda. Então, se tem feito algumas discussões sobre capacidade de trabalho, a tentativa de poder adequar com aquilo que as normativas técnicas colocam. Né? Sim, tá, ok. Acho que a gente coloca uma preocupação bastante importante com o risco de vida. Né? A gente tem tido situações de muita frequência onde colegas têm sido ameaçados, né, sofrendo ameaça, né, se colocam em risco dentro da comunidade, algumas colegas precisam ficar afastadas do local de trabalho, inclusive, por situações de ameaça, situações que a gente coloca como, né, de um nível de insalubridade psíquica, né, muitas situações envolvendo morte de usuários, morte de pessoas que a gente atende daqui a pouco, né, quando tu vê, foram exterminadas literalmente, principalmente pelas questões de tráfico. A gente tem um número muito significativo de adolescentes que acabam indo a óbito em função das situações de tráfico hoje dentro da cidade. Então, são questões que nos pegam assim de jeito, né, que nos fazem questionar toda uma lógica de trabalho, uma lógica, né, e exatamente, estamos a serviço de quê, assim, dentro dos territórios, né? Espaços inadequados, né, ainda sendo adaptados, as terceirizações, a falta de espaço para falar sobre o sofrimento e estresse gerado pelo trabalho. A gente tem ainda, né, como resultado disso, uma tendência a ambientes bastante tensos e a conflitos interpessoais, e aí é importante que a gente possa pensar, né, para garantir uma escuta saudável ao público atendido. Acho que implica garantir espaços verdadeiros de escuta na instituição. Acho que isso é uma briga política que a gente tem feito assim, dentro da FASC, assim, bastante significativa também. Né? O espaço de participação em espaços coletivos ainda é bastante frágil, né? Acho que é algo que a gente tem que fomentar, tanto internamente quanto nos espaços representativos da categoria. Né? Enfim, acho que é uma luta assim, bastante árdua. Como eu coloquei, é um prazer, é um privilégio, né, participar desse momento histórico de implantação da política na cidade, mas ela também é bastante doloroso, bastante dolorido, porque nos conclama, né, a estar realmente brigando por espaços onde essa política ela possa realmente ser respeitada, possa ser reconhecida pelo usuário, possa ser reconhecida pelas outras políticas também, naquilo que ela vem de fato. Né? E aí, para terminar, então, né, assim, eu estava lendo esses dias, porque tem um livro em doses homeopáticas, né, eu tive presente no evento, né, o ano passado, que garantia direitos e práticas libertárias. Na época, no dia eu saí daqui... no dia eu saí daqui, assim, dizendo quem sou eu, onde estou, né? E aí eu me atrevi agora, estou lendo livro de novo, intelectualizando uma série de coisas. É bem isso, tem que ler em doses homeopáticas, né? Porque, enfim, nos faz pensar uma série de coisas disso que a gente está falando hoje, das referências técnicas do nosso trabalho. E aí, para poder... só para terminar, então, com uma frase do Passetti, nada mais, nada menos, leve, nada provocadora, assim, nada instigante, né? Eu tenho tanto cuidado com o livro que eu não quero nem amassar ele, eu fico lendo ele, não querendo amassar, enfim, né, com muito carinho, assim, mas enfim, né? O Passetti traz que as relações de poder são sempre agônicas, né? Agônicas no sentido de ágon, do grego, que é combate. Portanto, não há paz definitiva possível, é sempre um combate. Aí ele faz toda uma questão, né, de que bom combate não necessariamente no sentido de guerra, mas no bom combate. Né? Eu acho que a política de assistência social e o trabalho com criança, ele fala disso. Acho que a gente está traçando aí todos os dias, né, travando
bons combates, né? Eu queria dedicar assim, um pouquinho, né, um pouco dessa fala, um pouco desse relato de experiência meio atrapalhado, porque a gente vai falando e vai se dando conta de quantos vieses, de quantas coisas atravessam o trabalho da gente, né, nesse contexto macro, no contexto do dia a dia, enfim, do miudinho. Mas eu queria dedicar essa fala, em especial, das colegas muito queridas, né, uma delas presente aqui, que é a Ana Carolina, né, a Ormas Carneiro, e a Luísa Helena Borba, que não pode estar presente hoje conosco, mas que são grandes colegas e, né, de um bom combate assim, né, ao longo do trabalho. Tá? Então, é isso aí. Agora a gente troca e faz o debate. Tá? Então, deixo aberto agora para as questões de vocês, enquanto as pessoas vão pensando em que falar. Eu só queria explicar, talvez em algum momento vocês vejam versões desses livrinhos coloridos, tá? O que acontece? Esse passo. Esses documentos, eles são produzidos pelo Conselho Federal de Psicologia e antes a gente recebia caixas deles, a gente distribuía aqui. E agora a gente não recebe mais por uma política do federal de que os conselhos regionais de maior tamanho, grande porte, podem confeccionar seus próprios documentos. Acontece que nós não somos tão grandes assim. E nós não temos verba para dar conta de fazer isso, principalmente porque a gente teve um grande gasto com a situação de Santa Maria e todo o trabalho que teve que se deslocar para lá. Apesar disso, a gente fez um grandíssimo esforço em todos os sentidos, orçamentário, de busca de estratégias, de conseguir produzir um documento impresso. A gente tinha feito com outros documentos uma versão em CD, mas a mim pessoalmente incomodava um pouco a ideia de CD, porque a gente sabe que muitos serviços não têm um computador, né? Alguns, bom, tem computador, não tem internet, então o CD já dava de certa forma conta disso, mas muitos também não têm a disponibilidade do computador, e muitas pessoas, bom, papel eu posso carregar comigo, né? Daí eu posso mexer e tal. Então, queria explicar isso, né? Porque daqui a pouco vocês veem esse material em outro lugar e dizem, mas que saco, né? O meu lá é preto e branco. Então, assim, ele foi feito com muito carinho mesmo, preto e branco. Foi a condição que a gente teve de poder ter ele impresso também para distribuir para vocês. E aí, queria também agradecer de novo, assim, explicar, né, que a gente sempre ouve, que quando a gente está conversando, nos conversando, eu sempre ficava assim, queria poder ouvir mais, assim, né? A gente sempre conversava sobre isso, tem uma certa, assim, serenidade de falar sobre esse lugar, assim, que eu acho que é super importante, e daí também de poder compor essa mesa com experiências que falam desse cotidiano, né, de quem chega perto, né, de quem está na ponta, e cada vez valorizar mais esse saber também, né, e não simplesmente aquele lugar mais distante, acadêmico, né, que não vive o dia a dia disso, assim. Então, enfim, deixo aberto aí para às 10 horas a gente tem que fechar o prédio, tá? Então esse é o nosso teto máximo. Então, rapidinho. Bom, meu nome é Gabriel, sou psicólogo. E eu acho que uma das práticas, assim, do psicólogo, né, enfim, é romper com práticas dominantes, né? Assim, né? E daí eu me remeto à própria questão, assim, dessa dominância do machismo, assim, né? E levanta uma questão, né? Não acho que em defesa, no caso do homem, assim, sabe? Mas acho que olhar, não porque a gente está reduzido aqui, né? Mas eu acho que entender a complexidade, assim, num todo, assim, daí eu realmente o questionamento, assim, para a mesa, né? Toda a questão da Maria da Penha, né? Onde a gente faz o acesso, né, às mulheres vítimas de violência, né, aos espaços de proteção, enfim, e esse pai, né, e esse homem fica lá no CREAS nos solicitando e nos encaminhando muitas demandas, enfim, e eu pessoalmente enxergo assim a Maria da Penha, assim, óbvio, de suma importância, né, mas e esse pai, e esse homem, né, assim que... E daí eu me preocupo, assim, a gente afasta ele daquela família, mas ele vai reproduzir a mesma violência na outra família, né? Então, eu fico
E eu tenho a minha lógica também que eu não acredito que a prisão é uma solução, né? Eu não acredito nessa lógica, vamos prender, vai dar certo, né? Então, ainda nem passou para a Secretaria de Educação ainda o sistema prisional, né? Então eu não acredito no sistema prisional e eu vou trabalhar com esse homem que vai estar reproduzindo em outras famílias aquela lógica, né? Então, a gente começar a pensar, né, numa amplitude de ações, assim, né, acho que não só de proteção para a mulher, assim, mas para dar assistência a esse homem que fica realmente lá na porta do CREAS, nos batendo, nos solicitando, e a gente está fazendo essas práticas inovadoras, inéditas, assim, eu acho que de suma importância também, mas sem um norte, né, assim, tão eficiente, o quão já vem se trabalhando referente às mulheres, assim, né? Então esse é o meu questionamento, assim, a gente faz enfrentamento de um lado, mas joga para uma outra família, né, aquela situação do homem, assim, né, que não é sanado. Obrigado. Tem mais questões? Bem, então, assim, primeiro, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que tem 3 perspectivas. Ela é uma lei de proteção, uma lei de punição e uma lei de proteção, prevenção e punição. Os 3 aspectos, tá? Quando a gente lê a lei, ela vai falar dessas 3 perspectivas, certo? Prisão, de novo, não precisa ficar com pena, tá bem? Não vai todo mundo preso para sempre. Quase não vai mesmo, tá? Ele pode ser... Quando que ele vai preso? Se ele descumprir uma medida protetiva. É nesse caso, tá bem? Desses que foram condenados, gente, pena que eu não vi de quantos foram presos de verdade, tá bem? Bom, claro, tu tem razão no sentido de que a gente tem que fazer alguma coisa com ele, sim, porque ele vai reproduzir. E quando a gente pensa violência de gênero, produzida pela cultura patriarcal machista, ela afeta também a vocês, né? O homem, ele é obrigado a reproduzir a violência, né? Então ela também vai produzir um efeito significativo, né? A tecnologia de gênero, ela vai circunscrever determinados comportamentos. Então, né, não eu também tenho problema com essa coisa, principalmente quando a lei ela acaba punindo, e essa é uma coisa importante que eu não pude falar, né? Porque é muita coisa para falar. Que acaba sempre, não só com o homem, né? A lei prevê que se faça trabalhos com os homens. A lei prevê, tá bem? Então, assim, entre a lei e a prática, né? A lei prevê que se crie centros integrados de atendimento à mulher, mas que vão pressupor, é claro, não adianta só prender, porque isso não vai resolver. Eu dou uma medida protetiva, ele vai lá e mata com a medida protetiva, entende? Então isso não vai, ele acaba com essa e começa com outra, gente. Essa história a gente conhece, porque ele foi produzido nessa singularidade. Mas, então, isso é uma questão tão importante. A gente acaba só individualizando, tanto para o homem quanto para a mulher. Uma coisa séria que eu acho, que daí é para pensar a ponta, né, do prosseguimento do atendimento, porque a gente só tinha a possibilidade de fazer um levantamento dessa conversa. Acaba que fica só na Raquel, eu não consigo discutir a produção social que afeta a Carolina, a Luciene, né, todo mundo que está aqui. Né? Então, sim, tem que ser feito um trabalho com esse homem, né? O que não significa não responsabilizá-lo, né? E não protegê-la de uma possível agressão mais séria, né? Então, ele é o pai. E uma coisa importante, a medida protetiva é para ela. Não afasta ele dos filhos, tá bem? A medida protetiva é com relação a ela. Se ele... o juiz, então, por isso vai o juiz e a juíza fazer essa perspectiva de análise. Bom, então tá, ele não pode chegar perto dela. Como é que ele vai chegar nos filhos? Bom, o juiz vai marcar um encontro na casa da avó, na casa da tia, no colégio, né? Ele vai regulamentar a questão da visita enquanto tiver risco para essa mulher, né? Então, assim, também é preciso que a gente se aproprie. Claro, acho que é fundamental um trabalho com esses homens que está previsto na lei e que a gente acaba não fazendo, né? De ressignificação. Não no sentido de nova terapia, né? Não é terapia nesse sentido, né? Mas assim, bom, vamos criar espaços para pensar, refletir, aí, bom, tem alguns lugares que já fazem isso, né? De que esse homem possa, porque prender também sozinho não vai resolver, mesmo que tem que prender, sim. Eu não sou abolicionista absoluta, eu acho que em algumas situações tem que prender, entendeu? E muitas, as mulheres vão dizer, a medida protetiva, quando ela é descumprida e ele é preso, ela protege ela. Né? Em muitas situações ela barra o negócio, ele para, ele
negócio. Outros não vão parar, e aí a gente vai pensar como é que a gente faz quando ele não vai parar, né? Mas, mesmo para aquele que vai ser preso, a Maria da Penha, ficou tetraplégica, tem que prender ele sim, né? Esse que matou agora, a mulher e os filhos, tem que prender sim. A mulher, a namorada agora essa semana, não foi? Botou fogo na guria, a guria se atirou, morreu os filhos, né? Eu acho que tem que ter, eu não sou abolicionista, eu acho que a pessoa é responsável pelos atos que fez. Bom, mas não pode parar nesse cara sozinho, porque não é só ele, é tu, é o teu colega, é o outro, né? São outros homens e a gente educa os filhos também e as próprias mulheres, né? Nós reproduzimos essa lógica de gênero em que o homem tem que ser violento, se ele não for, ele é bicho, e se ele é bicho, então ele também pode apanhar e vai ser assassinado também, né? Então a gente tem uma coisa bem importante aí, sim, para ser feito um trabalho com os homens também, mas a lei é também preventiva, né? Ela não é só punitiva, não, a gente tem que ler melhor a lei. Acho que é bem bacana assim, o que coloca, que é o trabalho com o agressor independente, né? Eu falo um pouco da experiência também do agressor, do abusador sexual, né? Quem se imita, enfim, todo mundo quer distância dessa figura, né? E por mais que a gente fale que hoje tem uma tendência, né? Não só hoje, mas historicamente, das questões da judicialização das relações, né? Muitas vezes nas nossas práticas a gente reforça isso num outro discurso. Né? Então, assim, bom, uma mãe que daqui a pouco expõe seus filhos a uma situação de violência, daqui a pouco tu põe as crianças num abrigo, tu resolve a situação, entre aspas, né? Bom, essa mãe ela vai continuar, se não fizer um trabalho de acolhida, de escuta, de bom, uma possibilidade que possa ressignificar os laços com esses filhos, bom, a situação de violência ela perpetua, o marido que agride, o cara que abusa, enfim. Mas isso está muito pouco presente, de fato, nos CREAs. Eu acho que isso é um desafio ainda em Porto Alegre. E, particularmente, eu sinto muita falta de escutar, assim, de trocar experiências com outros lugares do país. Assim. Não sei como é que isso está em outras cidades que têm até as suas, né, um pouco mais à frente, a implantação um pouco mais à frente da gente. Mas isso em Porto Alegre não se tem nem, e foi uma questão um questionamento que eu levantei esses dias, nem o nosso instrumento de monitoramento e avaliação, o trabalho com agressores. A gente todo mês preenche um instrumento de monitoramento e avaliação que vai para a vigilância socioassistencial, quantas mulheres vítimas de violência, quantas crianças vítimas de violência e tal, mas quantos agressores acolheu, isso não consta no nosso levantamento, né? O que se ouve falar muito, né, e aí dentro até, né, com colegas psicólogos, o agressor eu não quero nem contar, o agressor eu não quero nem assunto, né? Uma dificuldade de poder suportar, e até como se tivesse uma dicotomia, né? Mas é como se tu escutasse, acolhesse, tu não fosse favorável a uma responsabilização. A responsabilização e o acolhimento ela precisa estar junto, inclusive até com o sentimento de reparação da própria vítima, né? E, bom, um dos princípios do trabalho que a gente tem é o princípio da convivência ou da vivência familiar. Não significa que tem que estar junto, mas, bom, tu precisa ter um olhar para as relações usadas nessa família, independente. E isso não é defender a família por qualquer preço, tá? É uma outra questão. É ver que relações, de que forma se constituem e como podem vir a se constituir de uma outra forma que não seja pela via da violência. Tá? Bom, mas concordo contigo, em Porto Alegre isso não está dado, trabalho com a pessoa. Bom, boa noite, meu nome é Ezequiel. Eu gostei da tua fala, agora desculpa, esqueci teu nome mesmo, Raquel, principalmente na questão, né, que tu falaste agora de que a medida afasta, né, uma garantia, né, uma proteção, né, o homem, né, mas não justamente os filhos. Porque isso, na verdade, a gente sempre reflete quando isso acontece, né, esses casos onde os filhos ficam com mulher, muitas vezes nada mais é novamente do que uma violência de gênero novamente perpetuada, né, onde a mãe sempre é a cuidadora, a mãe tem que ser a responsabilizada pelo cuidado dos filhos e não se responsabiliza muitas vezes os pais, ou no caso, né, o outro responsável também pelo cuidado do filho, e geralmente se faz justamente isso, se afasta, né, apenas, né, e a partir daquilo, né, não há novamente essa reaproximação, né, a gente sempre fala aí na proteção social básica, da assistência, né, essa manutenção dos vínculos familiares e comunitários, né, e se esquece desse outro lado sempre, né, não é apenas afastar, eu acho que é responsabilizar justamente também para o cuidado, claro, se essa pessoa, né, também tiver condições sim de estar junto, né, de fazer essa proteção e esse cuidado com os filhos, né? Eu acho, gostei dessa tua fala. Mas o juiz vai fazer isso, vai preservar a questão da observação, né, do poder familiar. Ele não perde o poder
Bom, já que só os homens estão falando, né, na plateia, não, brincadeirinha. Me senti bastante provocada pelas discussões. Eu queria primeiro parabenizar o Conselho de Psicologia por essa iniciativa no sentido tanto da pesquisa como de produzir um material tão importante para as pessoas que estão nesses serviços. A gente que está lá na ponta, né, no Centro de Referência para Mulheres Vítimas de Violência de Canoas, eu não sou da área, sou do direito, mas enfim, vim aqui acompanhando os meus colegas da área da psicologia, porque eu estou nesse lugar de coordenação técnica, então também me compete conhecer um pouco mais de todas as áreas também. Mas para nós também, na nossa prática, o quanto que a gente sente falta desses instrumentos e dessas normativas para nortear esse trabalho que é tão novo, né? Então, muitas coisas, tanto da pesquisa como da fala de todas as três que falaram aqui pra gente, a gente sente na prática. Eu até conversando com as meninas, a gente pode também falar e vai ser sempre as mesmas coisas, né? Ou seja, a gente vivencia na pele essas dificuldades e esses enfrentamentos no sentido de conseguir consolidar o que seria esses serviços, de qual é a prática, e aí, tanto de uma advogada, como de uma psicóloga, como uma assistente social, né? E que prática é essa dentro dessa interdisciplinariedade, né? Que eu acho que é a grande inovação que a gente vem fazendo nas políticas públicas hoje, né? Pensar essas coisas não só em caixinhas que cada uma área faz, né? Mas o quanto que a gente precisa avançar e pensar em práticas reflexivas de como dar conta disso num trabalho tão duro quando a gente pensa em violação de direitos ou violência de todas as formas, enfim, mulheres, enfim, todas as outras formas de violência. Então era isso. Queria dizer que a gente vai usar um monte esse material. Sim, a gente quer mais cópias. Mas é isso, parabenizar, e acho que é uma oportunidade bem rica. Obrigada. Feliz que é a primeira vez que eu posso responder. Sim, nós temos para dar. Eu sofro sendo xingada pelos psicólogos. Parece que assim que eu sento em cima dos materiais, não quero dar para ninguém, mas eu não tenho. Então, que bom que a gente tem para dar. Queria comentar também um pouco em cima do que os dois falaram antes, assim. Eu acho que agora tu puxasse a citação da fala do Passetti, né? Quem esteve aqui, né, nesse seminário. A fala dele era sobre o carcereiro que é em nós, era o título da mesa que a gente tinha convidado ele para falar, né? E um pouco do que ele dizia lá era de que para que a gente possa construir um abolicionismo, né, a primeira coisa que a gente precisa é abolir o carcereiro que existe em cada um de nós, né, esse desejo de punição, assim. E eu acho que daí não é, assim, é um pouco do que tu falava dessa diferença, assim, entre eu, no meu dia a dia, no que eu penso, no que eu desejo. Bom, isso é uma coisa, né, mas se a gente não consegue abolir 100%, inclusive no meu dia a dia, que na minha prática lá, enquanto psicólogo, eu consiga lidar com isso, né? Com esse desejo de punição. Porque, bom, não é disso que se trata ali naquele momento, quando eu estou diante daquela família, daquele homem ali, né? O meu desejo, eu não tenho o poder de puni-lo, de qualquer forma, ainda que eu quisesse fazer, né? Então, acho que o que eu tenho condições de oferecer para aquele homem, para aquelas mulheres, para a comunidade em geral, né? É uma série de outras coisas que não a punição, porque essa quem pode fazer é o juiz, né, em muitos casos. Assim. Então, eu posso oferecer uma série de outras coisas. A gente pode fazer grupos com aqueles homens, e é um pouco do que a Raquel dizia antes. A mulher, às vezes, não quer separar, ela não quer denunciar, mas ela quer que o juiz dê conta de resolver um conflito familiar, né? Muitas vezes, eu lembro de uma discussão que a gente foi, que as mulheres participavam, elas diziam, não, mas eu amo meu marido, né? Eu só queria que ele parasse de me bater, assim. Então, bom, daqui a pouco a gente tem uma série de outras coisas para oferecer em termos de lidar com essas relações familiares ou com esses homens que são agressores, né? Mas para isso, acho que o primeiro passo é a gente abolir esse desejo de punição que a gente também tem, que a gente carrega enquanto sociedade, carrega enquanto profissional, carrega enquanto pessoa, né? E deixar, bom, essa ação punitiva, julgadora, para o espaço que é o espaço do judiciário, onde isso vai acontecer. Eu visitei o juizado do Rio de Janeiro há uns anos atrás, de juizado de violência contra a mulher, e eles fizeram uma estrutura, não sei se alguém foi lá de novo, faz alguns anos que eu fui, mas eles tentaram montar o centro integrado e era uma estrutura gigantesca, e o homem, quando então, né, o processo estava confirmado e tal, realmente, ele tinha, porque situação de prisão por pena mesmo, você
muito raros, tá? Só os casos muito graves é isso, cortejou, senão não vai, tá? Ele pode ser condenado, responsabilizado, mas ele não vai preso, ele vai, daí tem que fazer alguma coisa, né? Vai transacionar, porque não vai botar na cadeia. E eles tinham, então, um programa de reeducação. Esse homem era obrigado a passar por 8 encontros e para fazer, né, um processo de repensar a forma como se foi educado e reconhecer, né, que para ser homem eu não preciso exercer a violência contra minha companheira, contra minha filha, né, contra minha mãe. E na Espanha, então, eu tive a oportunidade de ir conhecer, eles têm políticas públicas mais, né, um investimento. Quando estava no meio da crise, talvez, certamente eles diminuíram algumas verbas, né, para esse trabalho, mas também deram um trabalho mais longo, não eram só 8 encontros, era um trabalho quase de 2 anos de reeducação, em que ele tinha que ir para um espaço para conversar sobre isso, né, sobre a sua postura, para que ele pudesse ressignificar isso. E a mulher também, não é um trabalho que a gente vai ter que fazer só com ele, né? Porque nós somos uma cultura que ainda valoriza determinados comportamentos e a gente tem que sair, né, desse circuito e aprender outras formas de se relacionar que não sejam nessa base, né, da subordinação e da dominação. E também uma coisa bem importante, as mulheres, sim, também a gente reproduz muitas violências contra os filhos, né? Isso é uma coisa importante da gente pensar. Qual é a concepção de violência que essa mulher tem quando ela está ali comigo? Né? Eu ouvi muitas vezes, tipo, a Maria Mulher, uma organização de mulheres negras, a pessoa dizer, não, mas meu marido não é violento comigo, ele não me tira sangue. Né? Então, assim, o que é violência? Qual é a compreensão que ela tem? Quando eu estou num território muito violento com tráfico, e o tráfico é violentíssimo, o que interessa que a mulher apanhou, levou uns tapas na cara, ou que o marido, né, não é nada isso, né? Então, assim, a gente também tem que entender dentro daquele contexto. E outra, né, não é só na pobreza, a gente sabe que esse evento, claro, tem uma prevalência, sim, nas situações de maior vulnerabilidade, a mulher ficava mais vulnerável. Mas não comentei, né, falei só que uma mulher não quis, aquela mulher que não quis era uma mulher professora universitária que ficou com medo de ser reconhecida, né? Então, entre nós, isso é uma coisa importante também quando a gente atende, né? Parece que a violência é só lá, a fulana, lá, aquela dona Maria que eu atendo no CRES. Não, ela está na minha casa. Ela está no jeito que eu fui educada, no jeito que eu trato meus filhos e no jeito que eu educo meus filhos, né? Então é um trabalho intenso que a gente tem que fazer. Ser formado em psicologia não garante nada, não nos isenta de nada, né? Então uma coisa é a política pública, outra coisa é a minha vida, a minha subjetividade, né? Um autor norte-americano fala da burocracia do nível da rua. Uma coisa é o que eu li na política, outra coisa é o quanto que eu consigo enxergar, acolher esse homem. Eu preciso sim acolher esse homem, né? Mas para que ele possa sair desse lugar. Então a gente tem que rever a nossa referência da mulher fala disso, né, de falta de preparo. A gente também não discute as violências que a gente comete e as violências que a gente vive, né, nas nossas relações de intimidade também. A gente vai, assim, eu faço parte do NUPSEX, da Psicologia Social da URGS, e a gente está lançando esse livro, vai ser lançado agora na feira, Diversidade Sexual, Relações de Gênero e Políticas Públicas. Ele é um texto que vai falar de várias coisas, da questão, muitas coisas da sexualidade e das relações de gênero. Eu, o professor Henrique e a professora Paula organizamos, e ele é um texto que foi feito assim com uma linguagem mais simples para o trabalhador da ponta, né? Não é um texto acadêmico, assim, né, fortíssimo, do ponto de vista conceitual, mas é um livro que a gente fez no sentido de disponibilizar para os espaços que trabalham, né? Então, assim, ele está disponível no site em PDF, dá para baixar, mas a gente tem no NUPSEX alguns exemplares para doar e para... eu trouxe, na verdade, para doar para vocês esse aqui, porque eu sabia que o pessoal vinha, né? Mas que a ideia é que a gente faça algumas oficinas, passe pelos espaços para discuti-lo, né? E possa oferecer esse material quem quiser. Na feira a gente deve estar lançando esses dias também. Aqui tá. Não, na verdade eu vou compartilhar algumas reflexões a partir das falas que vocês foram tendo, assim. Uma que veio na minha cabeça, que eu acho que a violência ela não nasce sozinha, né? Ela é contextual. Ela tem cultura, ela tem história, ela tem, como tu falaste, né? O tempo da história.
Uma criança, ela nasce dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, dentro de um contexto socioeconômico, de raça, de cor, né, de estrutura. Tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa a violência. E é complicado a gente pensar que até hoje a gente não tem ferramentas para poder olhar para os homens, então, que são, na sua maioria, agressores, né? Mas também vítimas, no sentido de que eles reproduzem uma violência que eles também vivenciaram em algum momento na vida deles, né? Que é a violência da exclusão, que está por aí pincelando, e é algo que a gente trabalha, que faz parte do papel do psicólogo social, trabalhar e olhar para a exclusão. E aí eu fico pensando, bom, a gente também, dentro do papel do psicólogo, que vai lutar na perspectiva da violação dos direitos humanos, que vai trabalhar o fortalecimento daquele indivíduo que está fragilizado, que está massacrado diariamente, que está excluído, a gente vive paradoxalmente, enquanto profissional, também a violação de estar numa estrutura. Eu acho que daí a Lucilene conseguiu pincelar um pouquinho isso, a Carol trouxe também na pesquisa do que foi levantado. Como tu vai dar atenção para pessoas que precisam de uma escuta, né, uma escuta sincera, uma escuta com atenção, quando tu não tem o mínimo, né? Então, ou quando tu tem, sei lá, 20, 30 pessoas esperando para um atendimento, como é que tu vai conseguir dar o mínimo de atenção? Eu acho que é isso, assim, são as contradições. Eu não consegui fechar, assim, só ficou essas ideias que vieram na minha cabeça, tá, para compartilhar. Alexandre. E aí depois a gente vai encerrar, que já é 10 para 10. Não, já vou fazer uma fala pensando... Uma fala um pouco mais desse lugar aí da conselheira na relação com o CREPOP, né, que tem essa tarefa que a gente chama de ferramenta de gestão, né, não gestão política, não gestão administrativa, mas uma gestão da relação com a psicologia e a socialidade, né, de produzir referências técnicas e o lugar que a gente quer que essas referências técnicas ocupem. Acho que a primeira coisa que é importante a gente pensar é que essas referências técnicas, elas são dos psicólogos para os psicólogos. Porque ela parte dessa pesquisa da categoria, né, ela tem esse momento de que ela é submetida à análise da categoria, à produção do texto, né? Ela é todo um processo de vai e vem entre a instituição, sistema conselhos e a categoria. Então, faz a pesquisa, vem o dado, devolve-se o texto, a pesquisa na categoria relê, enfim, vai nessa coprodução. E aí, a gente sempre escuta, e tem acontecido, desse efeito, né, das pessoas tomarem substancialmente esta referência, dos gestores tomarem essas referências substancialmente, do tipo, o psicólogo chega na secretaria, ele tira da gavetinha e diz, isso aqui que tu tem que fazer. Né? Isso é fato, é real, as pessoas relatam isso pra gente. E aí, quando, por exemplo, essa do CRAS, né, da categoria para a categoria, de um lugar que a gente se pergunta o tempo inteiro o que fazemos, para onde vamos, por que estamos aqui, né, produzimos essa referência e o Ministério do Desenvolvimento Social hoje nos pede ao Sistema Conselhos para publicar isso como documento oficial do Ministério, né, como uma referência do Ministério para os psicólogos que trabalham na política de assistência. Então, o efeito e o vulto que isso vai tomando, né, venho agora recentemente da reunião do CREPOP em Brasília e a categoria tem diferentes desejos em relação a essas referências. Para alguns, ela é a afirmação de um campo de trabalho, né? Ela tem um objetivo de legitimar a psicologia como alguém que tem que se fazer presente.
que tem o que dizer sobre tudo em diferentes campos. Particularmente não é nesse lugar que eu falo, que este grupo fala, que este CREPOP trabalha, né? E aí quando tu me dizes assim, essa pesquisa de 2009, que se lê em 2013, e a gente pensa que ainda está lá, eu acho que a gente tem sido feliz nessa construção, no sentido de que eu acho que tem perguntas que não têm que ser respondidas, né? Li recentemente um livro do Castel de década de 70 da França, que é a gestão dos riscos, e ele podia ter sido escrito hoje, né? E eu acho que é importante pensar, esse é o lugar que a gente quer que essa referência ocupe. Perguntar o que a psicologia está fazendo na política de assistência, ela tem que ser uma pergunta permanente, assim como em todas as outras políticas. Para nós tem sido esse o objetivo desse lugar, né? Porque mesmo responder ao mandato da própria política, para nós não é uma situação tranquila, porque a gente acha que em alguns momentos a gente também tem que questionar a que essa política está se determinando, ao que ela quer produzir, que tipo de sujeito ela quer que se produza a partir dos seus fazeres, dos seus serviços, né? Então, eu acho que, ouvindo assim, né, e tomando que a gente também quer que esse espaço circule, a gente fica feliz de dizer que tem mais, que as pessoas levem, né? Mas que seja uma referência que produza o diálogo, porque mantém esse questionamento como um exercício ético, né, desse cotidiano, assim, não manual e nem no sentido de legitimar que a psicologia tem que estar presente em todos os lugares, porque temos o que dizer, né, sobre tudo. E aí a gente já discute nesse momento, assim, produzir referências que não sejam só de devolução para categoria ou para gestores, mas surge a ideia de produzir referências para a sociedade, o que é ser psicólogo na assistência para o público em geral, né? Então, essas demandas aparecem, assim, eu acho que é bom a gente pensar para onde a gente está andando com isso, porque é um lugar que não é determinado só pela categoria, né? Assim, conversando um pouco contigo, assim, não é só os psicólogos que respondem a isso, né? As outras categorias. Pensar, por exemplo, a política de assistência especificamente, é um lugar, talvez, das poucas políticas onde o psicólogo é legal. É determinado na portaria nominalmente como obrigatoriedade de estar na equipe. Nenhuma das outras políticas diz isso, né? Saúde não tem uma portaria de regulamentação de serviços que exige o psicólogo como condição de existência. Mas é um dos campos mais legítimos. Não vou discutir qual é a legitimidade que nos convoca a esse lugar. É uma outra discussão. Mas é legítimo, não é legal. E na assistência ela vem da ordem da legalidade, né? E o que isso diz, né? Então também tem um efeito importante disso, assim. Então era mais no sentido de poder fazer uma reflexão, né, sobre esse lançamento dessas referências que a gente faz, que não são poucas, são de diferentes campos, né? E vai seguir acontecendo. Bacana assim que tu coloca, e quando eu fiz a fala do 2009, lendo agora 2013, né, enfim, pegando algumas coisas bem pontuais, assim, de quem está realmente na prática. Um exemplo, a questão da vigilância socioassistencial, né, lá em 2009, né, um número bem importante de profissionais colocando de que, bom, todo o trabalho de avaliação e monitoramento não se constituía no seu trabalho. E hoje a gente ainda tem dificuldade em relação a isso, né, do gestor organizar isso como uma resposta para os serviços e, bom, que a gente possa também desenvolver isso como um trabalho de maior qualidade para as comunidades. Mas, enfim, quando começou a falar, eu fiquei lembrando de uma discussão que hoje se faz na Fundação sobre a questão do atendimento de crianças com situação de abuso sexual. Porque, bom, nas normativas diz que esse é um público para criança. E tem muita gente que pega as normativas, inclusive, eu falo dentro da própria fundação que eu trabalho, como se fosse um manualzinho, assim, aqui, ó, no CREAS está dito que tem que atender abuso sexual, então não se discute se tem indicação ou não, ou se daqui a pouco a família pode ser atendida. Não, está escrito aqui, tem que ser no CREAS. E hoje, dentro da própria fundação, se pega a referência técnica sobre atendimento de crianças de violência, assim, aqui está escrito que as crianças vítimas de violência têm que ser atendidas sem uma possibilidade maior de discussão em relação a isso. Então, a própria categoria dentro da política faz uso da referência técnica nesse sentido, sem se dar conta que o objetivo não é esse, exatamente a possibilidade de reflexão. E, bom, isso é inerente ao trabalho do psicólogo, isso é basal, não tem
meu entendimento como ser psicólogo, a menos que tu valorize só o título no CRP de uma forma administrativa, que não seja uma capacidade de reflexão para a tua vida toda em cima daquilo que tu faz, daquilo que tu presta, a política que tu está representando, de que forma tu está representando, né, essa política. Então, mas para poder fazer essa menção da referência do atendimento às situações de crianças em violência, não o nome todo da referência, mas acho que é isso, né? Atendimento a crianças em situação de violência sexual, alguma coisa nesse sentido. Enfim. Mas essa referência está sendo utilizada dentro da fundação um pouquinho como o gestor lá que tira da gaveta e disse, está aqui, pelos próprios colegas. Então, a gente tem realmente bastante o que discutir aí. Então tá, gente, obrigada quem veio, quem ficou até o fim, muito bacana que ficam até o fim. Então, agradecer de novo as meninas, quarta-feiras, das 17 às 21, das 19 às 21, das 7 às 9, tá? Toda semana, reunião da Comissão de Políticas Públicas, na sala 201. Nas quintas-feiras, de 15 em 15, reunião da Comissão de Direitos Humanos, às 18h30. Próximo, conversando sobre as suas em Porto Alegre, será no dia 11 de dezembro, às 2h da tarde, aqui neste mesmo bate-local. Antes disso, nós teremos dia 26 em Passo Fundo, dia 27 em Santa Maria e no dia 5 de dezembro em Caxias do Sul, na Caravana Sua. Então tá, gente. Obrigadão. Para ela já a outra vez.